professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do quarto ano de Língua Portuguesa Texto 2. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a entrevista, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro dos escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de Orientações para o Professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP05, EF15LP06, EF15LP07, EF35LP07, EF35LP08, EF35LP09, EF04LP15. E os descritores são D3, D13 e D10. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à produção do gênero textual entrevista, contemplando o caráter interacional e a função geralmente informativa. Os escritores estão relacionados à inferência do significado de uma palavra dentro de um contexto, a identificação do efeito de sentido do uso de pontuação ou de outras notações e a identificação das marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam pesquisadas antecipadamente informações sobre as personalidades mais populares entre os alunos. Iniciem perguntando aos alunos de quais personalidades eles mais gostam e pergunte-lhes o que sabem sobre elas. Somente após essas explanações, revelem as informações pesquisadas anteriormente. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a leitura da superdica, valide ou não as hipóteses levantadas pelos alunos na questão 1. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade propondo aos alunos que formem pequenos grupos e realizem uma leitura compartilhada do texto apresentado. Esse momento é importante, pois possibilitará a todos os alunos um momento de leitura oral.
Aproveitem esse momento e passeiem pela sala de aula observando quais alunos apresentam uma leitura fluente e quais ainda necessitam de maiores intervenções. Após esse momento, será proposta uma leitura silenciosa. Para finalizar a atividade, realizem as propostas conforme descritas nas sugestões para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa ou um saco surpresa contendo as perguntas propostas na questão 2 e um aparelho de som. Esses materiais serão utilizados para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica com o trabalho de compreensão do texto e da sua estrutura composicional. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Antes de proporem aos alunos a resolução da questão 3, perguntem aos alunos se eles sabem o que é um blog. Escutem-os atentamente e somente após as explanações realizem as explicações que julgarem necessárias, mas não deixem de explicar aos alunos a definição de blog. Blog é um gênero textual digital vinculado na internet que serve como meio de comunicação virtual. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos de leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a sua ação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários para serem utilizados conforme descritos na sugestão para o planejamento. Os dicionários serão importantes para a compreensão dos alunos sobre o conceito da palavra personalidade no contexto da entrevista. Para a realização das questões 4 e 5, realizem as propostas conforme descritas nas sugestões para o planejamento. Esse momento é de grande importância, visto que possibilitará subsídios para a entrevista que será realizada na próxima atividade. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo um texto. O aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, realizem a proposta conforme descrita nas sugestões para o planejamento.
Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos de produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Durante o compartilhamento das respostas da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Para a realização da questão 2, incentivem os alunos a analisarem seus textos de forma autônoma e aproveitem o momento para observar quais alunos necessitam de intervenções para que a análise proposta seja feita de forma efetiva. Para a realização da proposta de apreciação e análise da entrevista escrita pelo colega, destaque a importância do respeito na forma que deverá ser feito esse momento. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilite aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo!